Hoje o Papo Mineiro, numa prosa de museologia, com o médico veterinário André Ferreira, mas assim ninguém conhece, é o André Zum Zum, que é conhecido, especialista em agronomia, com MBA em Global Business Management, pelo o IBMEC, né? IBMSC, BMEC. Museógrafo com ênfase em preservação do patrimônio cultural. Ele também é idealizador e gestor do Museu de Território e também do Caminhos de Rosa. Então nós vamos ter muita coisa aí para a gente conversar um pouquinho e conhecer do trabalho desse médico veterinário. Seja bem-vindo, André. Oi, Hernani. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade para a gente contar um pouco da história desse projeto aí, né? São 10 anos de construção. Muito bom, ótimo. Então é um tempo bom para estar uma coisa já caminhando para a consolidação, né? Vai. Então a palavra é sua, conta aí um pouquinho da sua vida e nós vamos chegar até o projeto. Cara, pois é, assim, eu formei em medicina veterinária, né? E aí, assim, uma história rápida. Quando a gente estava na faculdade, eu surgiu a oportunidade de um grupo de estudos, sabe? Chamava Grupo de Estudos Aplicado ao Agronegócio. E ali a gente teve uma oportunidade com o pessoal da psicologia e eles fizeram um trabalho com a gente, sabe? E aí foi onde eu comecei o projeto, o Caminhos de Rosa surge ali, eu acho, sabe? Porque ali ela fala que a gente era estudante universitário e com uma vida, vamos falar, desregrada, desequilibrada. E aí ela fala, olha, para vocês poderem produzir mais, se sentirem mais confortáveis, seria legal uma comida adequada, praticar esporte, menos baladas, comer melhor. E aí eu comecei a praticar corrida, sabe? Eu comecei no Muay Thai e depois enveredei para as corridas, sabe? Porque eu viajava muito e não tinha como ir na academia. Então, para poder manter a atividade física, tinha que ser algo que eu conseguisse levar na mala, né? Então, era um tênis. Tomei muito... Isso foi por volta aí de 2006, né? Tomei gosto com a corrida. Comecei a correr em 2008, assim. Quando foi em 2009, eu firmo na corrida. Aí, daí em diante, não para mais, né? Em 2012, eu tive minha primeira experiência internacional com uma corrida, que é uma corrida na África do Sul. Acabei me especializando em corridas de longuíssimas distâncias, né? Minha especialidade são corridas acima de 200 quilômetros. Então, são 14 experiências acima de 200 quilômetros, né? Chegando a 58 horas correndo aí sem parar. E, cara, foi isso. Aí, quando foi em 2014, eu estava no Museu Guimarães Rosa, na Semana Rosiana, né? E aí eu já corria, já tinha algumas experiências fora. E aí foi quando eu descobri da experiência do Guimarães Rosa, sabe? Do sertão mineiro. Aquilo me encantou. Eu não tinha nenhuma, vamos falar assim, nenhuma pegada cultural, sabe? Não tinha nada de relacionado à cultura. Meu negócio era ser médico veterinário, ajudava nas empresas da família e corria por hobby, né? Enfim, acabei gostando de correr. Ali eu falei, poxa, que bacana, né? Tem uma rota aí do Guimarães Rosa de 250 quilômetros que ele descreve no diário dele. Eu falei, pô, isso aí seria legal para eu correr, né? Uma corrida com Guimarães Rosa no fundo. Pô, isso aí é que sucesso, né? E aí eu marquei um treino com meus amigos, cara. Peguei, a gente tinha uma corrida em janeiro, encontrei com os amigos e falei, olha, eu descobri que Guimarães Rosa só teve uma experiência documentada no sertão mineiro. Tem um diário que eu consegui comprar, que é o livro A Boiada. E, claro, peguei e falei, vamos fazer o seguinte, na última semana de setembro, eu vou marcar esse caminho, vou descobrir, e nós vamos fazer uma corrida lá. E aí marcamos para o último final de semana de setembro de 2014, um treino no caminho que Guimarães Rosa percorreu. E aí, quando foi na Copa do Mundo do Brasil, ali entre junho e julho de 2014... eu peguei o diário, coloquei o diário debaixo do braço e fui caçar as benditas fazendas que Guimarães dormiu em 1952. E aí, assim, a rota já não é mais a mesma, né? Porque isso aí tem o quê? 70 anos, 71 anos.
Então, a rota mudou, as fazendas mudaram de dono, assim, a gente vive... Ali era mato mesmo, né? Ali era mato, era mato mesmo, né? Hoje não é tão mato. Mas eu achei aonde eram as fazendas, sabe? Assim, olha, Fazenda Meleira era aqui, a fazenda da Dona Etelvina, a fazenda que é a Paulista, né? Que a gente é proprietário. Fui achando todas as fazendas. Tive muito apoio também da família do Criolo, que era o antigo dono das boiadas, né? Eles me ajudaram, o Criolo me recebeu, me contou como que ele deu a ida do Guimarães Rosa, foi muito legal. Enfim, chegou setembro, cara, nós corremos. Eu achei, nesse processo de busca do caminho, eu acabei descobrindo, mergulhando aí na vida do Guimarães Rosa, comecei a ter mais curiosidade em reler a literatura. Enfim, comecei a me conectar com o sertão de uma outra forma. A gente éramos 12 amigos, né, correndo em 2014. Achei o caminho surpreendente, enfim, tomei paixão pelo negócio, o certo é isso. Cara, o resumo é o seguinte: antes da pandemia, em 2019, a gente chegou a colocar 700 pessoas no sertão de Minas Gerais correndo, oriundo de 23 estados e 7 países, sabe? A gente acabou se consagrando como a corrida mais difícil do Brasil. E, enfim, de lá para cá a gente foi tendo uma série de desdobramentos, porque apesar de eu gostar de correr 250, e em virtude da dificuldade da prova, acabou sendo proibitivo para muita gente correr 250 quilômetros. Como a gente vai se enveredando pela cultura e começa a descobrir outras coisas no sertão, mais gente queria participar, e a gente foi tentando deixar o evento esportivo mais democrático. Então a gente adicionou bicicleta, e hoje a gente, em parceria com o grupo folclórico da região, a gente faz uma caminhada ecoliterária, né? Então a gente consegue fazer uma exposição aí, enquanto caminha a céu aberto, da vida e literatura do Guimarães Rosa com o pessoal do Caminhos do Sertão de Cotisburgo. Então hoje a gente acessa desde criança até atletas, né, que correm essas super distâncias, já veio atleta olímpico, enfim. Mas, no decorrer desses primeiros aí 6 anos de eventos, a gente foi se consolidando como evento esportivo, mas tinha uma coisa que me deixava um pouco, vamos falar assim, injuriado, que era a gente não colocar essa coisa da cultura do Guimarães Rosa, do sertanejo, né? Porque, apesar dele ter feito a viagem em 52, né, e ter sido uma viagem, vamos falar assim, histórica, aquela coisa que inspirou ele, aquele jeito de falar do sertanejo, a importância das festas religiosas, a relação do homem do campo com o animal, a própria relação do homem ali no meio do sertanejo, que como o sertão geográfico mudou, né? Você já não tem mais tanta floresta, mas as relações interpessoais ainda se dão da mesma forma, tá? Então, eu comecei a olhar e falei assim, olha, a gente tá muito bom em evento esportivo, mas tem uma coisa aqui que precisa ser preservada, que precisa ser dita e que está ficando um pouco de lado. E aí, em 2019, eu largo tudo para me dedicar ao projeto. Acabou vindo a pandemia. Pessoalmente, foi um desafio absurdo, né? Porque a gente trabalhava com evento presencial de esporte e tal. E de repente, a gente estava proibido de fazer de ganhar dinheiro mesmo. Eu não tinha como me sustentar, mas foi uma hora que eu parei para poder pensar sobre esse outro lado do sertão da Caminhos de Rosa, de como levar essa coisa da cultura. E aí eu, através de uma amiga, me apresentou o Museu de Território, né, que foi uma tia dela, de Itabira, que fez os Caminhos Drummondianos, né, um museu de território a respeito da vida e obra de Carlos Drummond de Andrade, em Itabira. Conheci ela, uma pessoa fantástica, e a gente começou a dialogar a respeito disso, sabe? E eu falei, cara, isso aí encaixa certinho, né, com a Caminhos de Rosa, que é preservar através do caminho que Guimarães Rosa percorreu, dessas pessoas, desse lugar que o inspirou, e a gente tentar trazer isso à tona, porque eu sempre disse o seguinte, a nossa colonização urbana é muito recente, né? A gente tem 1 ou 2 gerações para trás, todo mundo tem 1 ou 2 parentes próximos relacionados ao interior, né? Essa coisa da roça. Isso é uma coisa que desperta uma coisa legal na gente, né? É só ver a cozinha mineira e é isso, né? A comida tropeira.
E a gente vive ganhando título com coisas simples, pão de queijo, feijão tropeiro, essa coisa de incorporar a comida quilombola. Isso que torna a riqueza da comida mineira, né? É justamente essa regionalidade, essa conversa com o passado, que a gente traz isso o tempo inteiro, né? Fora que, assim, o Piuiate mesmo é um que fala que não tem nenhum tropeiro igual se você considerar as regiões, né? Cada região usa uma coisa diferente. Com o pão de queijo também, não tem um pão de queijo. Cara, não tem Tem vários respeito. pães de queijo em Minas Gerais. Tem batido liquidificador, tem usando 3 queijos diferentes, e ele não deixa de ser o pão de queijo. Então. São coisas especiais, né? São coisas especiais isso, né? São, e não tem nenhum melhor ou pior do que o outro, né? Diga-se de passagem, o importante é respeitar todos. Então, a pandemia, apesar desse desafio pessoal de sobreviver, né, que todo mundo passou por ele, foi uma época que chegou um determinado momento, assim, perto de maio de 2020, eu falei, cara, esse negócio não vai durar, a gente não tem controle sobre o tempo de duração sobre isso. Aí eu cheguei às 2 conclusões que eu cheguei foi o seguinte, olha, eu não quero morrer nesse negócio, e eu vou ter que chegar do outro lado, entendeu? Quando e como, eu não sei, porque são coisas que eu não controlo, mas eu controlo o que eu posso fazer aqui agora, sabe? Então, o que eu podia fazer era estudar, porque você estava dentro de casa, preso, né? Assim, apesar de ter alguns momentos, a gente dá uma surtada, encontra com os amigos, eu acho que é isso, mas, via de regra, a única forma que eu tinha de visitar e de conhecer outras culturas era com a leitura. Então, eu comecei a ler e estudar incansavelmente. Fiz 2 pós-graduações, porque era o que me restava, e isso mudou um pouco a minha visão com relação a Caminhos de Rosa. Então, quando a gente sai da pandemia, né, em 2022, eu saí já pensando numa Caminhos de Rosa, não como um evento esportivo mais difícil do mundo e tal. Eu falei, cara, não, isso aqui é um meio para a gente fazer alguma coisa que é muito maior do que a corrida em si, que é usar a corrida, a bicicleta, essa questão que a gente tem aí de mobilidade, né, não só urbana, mas de mobilidade territorial, para que as pessoas possam interagir com o sertão, onde as pessoas, né, aquela magia do sertanejo ainda é presente. E hoje, gente, apesar de não ter mais, eu brinco que assim, lá em telefone não funciona muito bem, sabe? É uma região muito remota. Que bom, né? Que bom. Cara, é isso aí. Mas, isso é muito bom. Mas a tecnologia ela ainda está presente, né? Assim, apesar do telefone não funcionar na casa da Dona Maria, você consegue colocar a rota no seu celular e percorrer e ir lá conhecer a Dona Maria, sabe? Então, tem essa facilidade que nos dá uma segurança de ir num lugar remoto e não ficar perdido. Então, você tem projetos, você tem tecnologias aí que eu fui estudando e falei, cara, isso não é tão difícil. O que não quer dizer que não seja trabalhoso, né? É claro. Mas é um trabalho muito grande. Então, a gente volta da pandemia em 2022 disposto a tirar isso do papel. Mas 2022 acabou sendo um ano difícil, de retomada, uma série de eventos acontecendo, todo mundo meio perdido, como é que vai ser após a pandemia, esse tanto de coisa nova e diferente que a gente viveu nesses 2 anos, o que vai ficar e o que vai embora, né? E o que, enfim, como que o novo se interage com o antigo, né? Nossa forma de viver. Então, a gente começou a estruturar em 2022, agora em 2023, essa questão do Museu de Território, e aí está saindo do papel, com previsão de lançamento mesmo em 2025, mas já para o ano que vem a gente vai ter muita coisa operando. E aí a gente pega todo o know-how que a gente tem com essa questão de esporte, de corrida ou bike, e traz isso para dentro do museu. E aí o museu passa a ser vivo. Então agora a nossa ideia é... Vamos explicar um pouquinho o que é isso, né? Você é dessa região? Você é dessa região? Você nasceu nessa região? A gente tem uma fazenda lá há 25 anos. Aonde? Em Codesburgo. A Guimarães dorme na fazenda, né? Sim. A Fazenda Paulista, que ele dorme a 8ª noite, no dia 26 de maio. É de sua família. Não se retornou no legado da família, né? É um legado. Cara, e a fazenda, ela não era nossa, né? Ela era do Juvenal Papudo. E nos diários do Guimarães, ele ressalta, assim, é engraçado isso, né? Porque ele fala que a fazenda tinha uma característica, ela era reconhecida na região por ser uma fazenda receptiva a viajantes, sabe?
E Guimarães fala isso. E acabou que minha família também tem um carinho muito grande por receber. Então, de alguma forma, a gente mantém essa tradição de receber. Você nasceu onde, então? Belo Horizonte. Belo Horizonte. Então, vamos com. Você está contando bastante, a história é muito interessante. O que é um museu de território? Então, Hernani, cara, é um conceito novo, já que você falou que a gente tem tempo. Ele surge, acho que contar um pouco da história dele é legal. Sim. Ele surge na França na década de 70. E porque ele é o seguinte, as fundições francesas que fizeram a Torre Eiffel, por conta do modo de fazer a fundição, ela começa a perder espaço para as novas funções, sabe? E aí começa a ter uma discussão na França a respeito sobre como manter as fundições que deram origem à Torre Eiffel, o maior patrimônio francês. Como não se tratava só de uma fundição, mas de uma cidade e de uma família ali que respirava a tradição, veio a ideia de fazer da região um museu. A princípio a palavra vem de ecomuseu, né? Mas não do ponto de vista de ecologia, mas de ecossistema. De ser assim, você depende de uma fundição que faz a chapa, mas também depende da fundição que faz o parafuso. Então, e da família, das pessoas que gerem, da família que vive daquilo. Então, no primeiro momento, ele era reportado ao Ministério de Meio Ambiente na França. Tá? Então, isso ganha um contorno novo e aí ganha muito mais depois do século XXI, aí na virada do século, isso ganha o mundo e aí hoje em dia já é um conceito, apesar de a gente está falando da década de 70, ainda é um conceito novo de museu no mundo. Então, trazendo isso para o Caminhos de Rosa, a gente fala, por exemplo, hoje, quando você vai no Museu de Artes e Ofícios, um exemplo que eu dou sempre, que é mais didático, o carro de boi, né? Você coloca ali o carro de boi, então o Estado reconhece o carro de boi como patrimônio histórico, ele está no museu, tem uma pessoa treinada para contar, você pega aquele carro de boi e fala da importância dele, do ciclo do ouro, etc, etc, etc. Qual que é o ponto do negócio? Ainda há pessoas no sertão que usam carro de boi como ferramenta de trabalho. Ou seja... Inclusive tem evento, né? Tem desfile de carro de boi. Tem. Então, assim, o ponto é o seguinte, apesar dele ser ali no museu reportado como uma peça antiga, ele ainda é presente, ou seja, há uma mudança no uso do carro de boi no decorrer dos anos que ainda não foi perdida. Então, a ideia do Museu de Território é que a pessoa vá lá e conheça o uso do carro de boi nos dias de hoje. Seja na forma de desfile, seja na forma como o dono do carro cuida do carro, porque, assim, como hoje você já não tem tanta facilidade de mão de obra, eles têm uma confraria, normalmente, que eles levam os carros de boi em determinada data, todo mundo ajuda a reformar os carros para que eles estejam prontos para as festividades do ano. Então, assim, você tem toda uma tradição que tem sido mudada, transformada e preservada ao longo dos anos. Tá? Então, a ideia é que a pessoa viva isso, não é chegar no museu e escutar sobre o carro de boi, mas dar à pessoa a possibilidade de ir lá ver como ele ainda é usado, o carinho do... Porque, assim, a gente às vezes fala, o boi, igual a gente às vezes pega o pessoal ambientalista, sobre, mas isso é maus tratos, e tem toda uma discussão em prol disso, mas, assim, o sertanejo que está ali, que cresceu no sertão, ele não está a par dessa discussão. Então, assim, ele não tem ciência desse tipo de conversa. Mas se você olhar para ele, o carinho que ele trata o boi, se você chegar lá e ver a forma dele falar, eu acho que fala muito mais de amor, de uma relação, porque ninguém fica ali isolado, sem recurso, se não gostar daquilo, entendeu? Então, assim, tem uma relação de carinho ali, de afeto, que a gente precisa olhar para ela com outro olhar, sabe? Muito então, bom. A ideia é trazer essa sensibilidade de um sertão que é mais carinhoso, sabe? De mostrar um pouco essa tradição, assim. Mostrar mesmo o acolhimento, né? O acolhimento Isso. do sertão, né? Acho que a palavra é essa, né? Boa. Aí, como é que eu vejo, então, os Caminhos de Rosa? E você vai falar se eu estou errado ou não, né? Primeiro, você tem não só 3 eventos, 3 tipos de eventos que você pode fazer no Caminho de Rosa. Você pode fazer com corrida, você pode fazer com caminhada, você pode fazer com bicicleta ou com moto, né? E ainda você pode... Vai até a 5, vai chegar até a 5. Eu falei 3, falei para chegar até a 5. E também a cavalo. Pode. Né?
Então, é muito interessante. Você pode manter isso, inclusive, como um produto, né, que gere renda, esses eventos, né? Já que o evento de 2.250 quilômetros é o mais difícil do mundo, isso dá uma visibilidade, né? Dá uma visibilidade interessante. Então, você pode fazer isso. E ali, você também pode, a partir do momento das fazendas, você também pode mostrar a gastronomia. A comida é simples. A pessoa para ali e ela vai comer. Né? Ela vai comer ali também. Então, acho que tem muitos produtos aí que você tem no Caminho de Rosa. Ou é mentira? Não, assim, só que tem que é o seguinte, eu brinco que tem dois André Zunzum, sabe? Tem um André Zunzum, que é o gestor e que promove esses eventos, né? Que de fato é onde sai o meu sustento. Mas a gente, assim, eu tive, assim, é uma coisa que a gente está trabalhando agora, que é o Zunzum diretor de museu, sabe? Porque assim, a gente não quer fazer mais eventos do que a gente já fazia. Então, o Zunzum diretor do Museu de Território é o cara que quer fazer com que as pessoas criar maneiras ou formas para que as pessoas possam fazer isso autoguiadas, sabe? Que o Hernani, ao entrar no site da Caminhos de Rosa, consiga entrar e falar assim, cara, eu quero ir lá, porque, igual falando da gastronomia, você tem oficina de biscoito em André-Quissé, cara. Só sobre... você tem ali nas regiões uma série de inventários da gastronomia tradicional de cada cidade, distrito, região. Então, isso já é inventariado pelas cidades. A questão é assim, como que o Hernani acessa isso? Essa informação é muito difícil. Então, a intenção é criar um roteiro para que as pessoas possam fazer da forma que quiser. Então, se o Hernani, sei lá, como você falou, você tem um grupo de moto, que você consiga organizar seu grupo e ir lá conhecer a doceira, conhecer a moça do biscoito, conhecer o cara do carro de boi, que quando você chegar lá, ela saiba por que você está indo lá, que você tenha no caminho ali referência, placa, que isso seja feito também de forma virtual, usando aplicativo, e que você chegue lá na doceira e que você possa escutar a história dela e pagar pelo café da manhã e ela saiba que o mais importante não é o melhor bolo do mundo, mas é o bolo, é o doce da lata, sabe? Então, hoje o museu, eu como diretor de museu, nosso desafio é disponibilizar essa informação de tal forma que qualquer pessoa seja capaz de acessá-la e fazer o caminho e descobrir esse sertão, tá certo? Lógico que isso acaba impactando nos meus eventos, que você quiser uma coisa mais estruturada. Agora você vai assustar. Agora você vai assustar. Eu tenho a plataforma para você. Eu tenho a plataforma para você. Aí, ó, então, sem querer, a gente veio para um papo e resolveu dois problemas. Depois eu vou te. Não é hoje, ou não é agora, mas depois eu vou aí de Santana e vou te apresentar ela. Você vai gostar demais. Uai, mas claro. E já está sendo usado em outros lugares. Então, você vai gostar. Entendeu? Demais. Porque a ideia é isso, sabe? Eu acho que a gente. Você vai acelerar esse museu do território. Entendeu? Porque assim, às vezes você tem lá uma festa da colheita igual o Morro da Garça, que é uma coisa fantástica. Cara, como é que você fica sabendo? Assim, é porque a comunidade, eu acho que assim, isso é uma coisa interessante, sabe? Quando você pega, por exemplo, indo para uma outra ponta, quando você pega, por exemplo, um restaurante que é certificado pela Estrela Michelin, quanto mais uso da coisa local, regional, quanto mais o chefe de cozinha consegue usar isso, mais valorizado ele é. Ou seja, quanto mais individual, quanto mais bonita for a história regional, quanto melhor a gente usar isso, maior é a riqueza patrimonial cultural desse negócio. Ao mesmo tempo que o morador, como não tem acesso a isso, e talvez a política pública local também não entenda o valor dessa coisa regional ali, dessa coisa simples, ele não consegue, ele não dá valor a essa divulgação, a um planejamento bem feito, e aí fica muito difícil das pessoas acessarem. Então, a ideia é a gente pegar, não mexer nessa estrutura, porque esse é um patrimônio a ser preservado, mas a gente auxiliar na divulgação para levar mais pessoas, que talvez mais chefes vão falar, chefes da gastronomia que vai lá visitar a festa de Morro da Garça, veja lá um produto que ele possa usar no restaurante dele. A gente já tem muita coisa boa sendo produzido, né? Então, a ideia é isso. Então, essa é uma outra... os eventos. O outro vetor é esse, né? Que você vai dar sustentabilidade aos produtores, né?
quem tem lá uma batata para vender, ou um chuchu para vender, ou uma cachaça para vender, ou um doce. Então, você vai estar ajudando na sustentabilidade do local. Então, eu tenho a impressão que o seu museu de território pensa nisso também. Cara, assim, é engraçado que quando a gente foi discutir outro dia com uma pessoa que escreve a respeito, ela pegou e falou assim: a gente foi começar a contar sobre isso, aí no final ela falou assim: a coisa meio que fecha uma referência circular, né? Porque a partir do momento que você leva uma pessoa, vamos falar de você, que você vai lá no museu numa festa regional, você compra um negócio que é gostoso, você tem uma experiência intimista, você tem tudo aquilo. Quando você volta, além de você deixar uma renda ali na cidade, porque não é um dinheiro tipo de um produtor que compra do outro, que faz a recompra, não, é uma injeção de um dinheiro ali. A sua presença como um jornalista, uma pessoa de fora, isso valoriza, né? E aí, quando você volta e conta isso, você estimula. Aí no outro ano você volta com mais 2 pessoas. E aí isso vai criando um círculo virtuoso de valorização da cultura local, de sustentabilidade econômica, porque eu acho que a gente tem que começar a pensar nesse conceito, porque as pessoas falam assim, mas vai ganhar dinheiro. Então, não, a gente está falando ali de uma coisa que é no boca a boca, a gente está falando de uma coisa que a gente está tirando uma pessoa aí que ganha, às vezes, um salário mínimo ali. O sonho de uma pessoa do interior é aposentar e ganhar um salário mínimo. Então, assim, quando você começa a agregar valor, que a pessoa entende que aquilo tem um valor, cara, você começa a melhorar a qualidade de vida, o filho da pessoa começa a querer ficar ali, e aí daí você começa a ter interações com pessoas de outras regiões, e aí, assim, a consequência disso é inovação, e quando você vem com inovação, você aumenta a renda, né? Você agrega valor, e aí você passa a querer voltar lá mais, porque você começa a perceber a melhoria, você começa a perceber a forma da pessoa tratar. E assim, cara, o sertão já está pronto para receber isso, sabe? Eu acho que só falta as pessoas irem e fazer a roda girar, porque a roda já está pronta, entende? A roda está pronta, ela só precisa girar. É isso mesmo, viu, André? Isso é isso mesmo, porque às vezes tem muita gente que só pega uma cidadezinha e começa a trabalhar ela. Tá certo, trabalha nela. Mas quando você pega uma região, um território, então você está fazendo latino turístico integrado, sustentável. Justo, e assim, e tem uma coisa, Hernani, que é legal então da Caminhos de Rosa. Vai tratar várias cidades, porque tem Guarda-Chuva e Rosa. Isso mesmo. Não é verdade? Justo, muito bom, está cara, muito... E assim, foi uma coisa legal da Caminhos de Rosa, porque quando eu comecei com isso em 2014, eram 12 amigos que queriam correr por um determinado caminho, né? Vamos pôr assim, de uma forma muito simples. Como a gente eram 12 malucos correndo 250 quilômetros, a princípio é muito difícil você justificar para qualquer pessoa, para qualquer governo, para qualquer empresa, a importância de um negócio desse. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? A gente cresceu independente. Porque, assim, como é que eu chego para um prefeito? Cara, me dá um patrocínio, são 12 malucos que vai fazer uma coisa que é a mais difícil do Brasil pela primeira vez. Então, assim, todo mundo olha com um certo ceticismo, sabe? Eu consigo compreender isso. Mas isso, no decorrer, como o crescimento no outro ano foram tipo 15, no outro ano foram 30, foi um crescimento devagar, a gente continuou com essa dificuldade de justificar. O ponto que eu quero colocar é o seguinte: a gente cresceu de forma independente. Então, assim, isso que está acontecendo agora é um resultado de um movimento que está aí acontecendo há 10 anos, né? A gente completou 10 anos agora. Então, a gente cresce com uma certa independência. Então, a gente não tem filiação política, Caminhos de Rosa não levanta essa colocação em momento nenhum, a gente não tem nenhuma bandeira que não seja o sertão mineiro. E como a gente cresceu aí de alguma forma independente, a gente também não depende de governo. É lógico, agora a gente está crescendo, a gente tem aí boa relação com o governo do estado, com as prefeituras, não é isso? Mas o nosso modo de agir ainda continua independente. Então, isso é muito legal para Caminhos de Rosa, é uma coisa que eu tenho olhado com mais carinho, porque eu acho que o segredo da sustentabilidade, de trazer várias pessoas, várias bandeiras estarem presentes com a gente, é essa independência de não levantar uma bandeira específica, mas de colocar debaixo de um guarda-chuva todo mundo que quer
colocar sobre uma nova perspectiva o Sertão, Guimarães Rosa. Então, isso vai ser sempre bem-vindo, né? Isso é legal, Muito isso dá para a gente pluralidade, enfim, eu sou fascinado com essa independência da Caminhos de Rosa, tem me chamado a atenção. Não, e ela é correta, ela é a correta. Porque quem tem que fazer é o empresário, o empreendedor. O governo tem que lançar as políticas públicas favoráveis a isso, a esse empreendimento, a essa ideia que está virando uma realidade, que é uma realidade já em muitos lugares, né? Então, isso que é mais importante. A medicina veterinária ficou para trás? Cara, é só na fazenda e, cara, é legal, assim, não ficou, sabe? Eu sou fascinado, né? Assim, minha especialidade era gestão em agronegócio, então bovinocultura, eucalipto, cana, era o com que eu trabalhava mais. Mas aí vem uma coisa legal, assim, sabe? Eu gostava muito da veterinária. Então, hoje, por exemplo, quando eu vou num produtor e eu vejo a relação dele com o animal, eu consigo entender desde a perspectiva do comportamento animal, e como eu estou na roça há muitos anos, a gente também entende essa relação. A própria questão da gastronomia, né? A gente, na medicina veterinária, a gente tem aula de tecnologia de leite e derivados, tecnologia de carne e derivados, bioquímica. A gente aprende todo o processo de transformação ali do músculo em carne, da própria concepção da bioquímica ali do queijo, né? Eu estou falando das coisas mais tradicionais aí. Então, isso hoje, quando eu vejo alguém falar, por exemplo, do queijo, por exemplo, da prensa, disso, eu consigo olhar para aquilo com um olhar bioquímico, com o olhar da produção do leite, da qualidade, desde a tirada do leite ali, da composição do leite. Então, isso me dá uma perspectiva mais ampla. E, cara, eu me fascino pela veterinária ter me ensinado isso e eu trazer isso hoje, por exemplo, para a gastronomia. Então, estou percebendo que você é um empreendedor, está entusiasmado. Então, isso é muito importante, porque a gente está fazendo aquilo que gosta. Né? Então, nosso tempo já passou até um pouquinho. Eu quero que você deixe uma mensagem aí para todo mundo que for nos assistir. Então, isso é um desafio, cara. Cara, eu acho que a gente tem que fazer as coisas devagar, sabe? Eu acho que quando as pessoas, por exemplo, me perguntam como é que eu corri tão longe, nunca foi difícil responder, porque eu sempre disse que eu sempre me preocupei com o próximo passo, sabe? Então, assim, eu não cheguei aonde eu estou chegando com a Caminhos de Rosa pensando que eu queria ter um museu de território, que eu fosse a corrida mais difícil do Brasil. Eu sempre fui em busca de dar o próximo passo, de fazer da melhor forma, de melhorar o... isso aqui tá difícil? Tá, então vou resolver isso. Agora é aqui. Então eu sempre fui tampando o próximo furo, sempre foi devagar, mas assim, eu nunca pensei em parar, entendeu? Então, assim, e aí é um desafio, né? Assim, porque eu consigo ver hoje, depois de caminhar tanto, que eu posso ir muito mais longe do que eu tô hoje. Mas talvez, se eu estivesse lá atrás, pensando em ser muito grande, eu não daria o próximo passo, sabe? Então, acho que fazer o que gosta é um pouco disso, né? Você vai mergulhando sempre um passo. Tem hora que é ruim porque você deixa de pensar no dia, né? Tipo, por exemplo, o dia de amanhã pode ser um grande desafio para mim em termos financeiros. Mas quando você olha para os próximos 10 anos, eu vejo um projeto maravilhoso que tem um potencial absurdo, sabe? Então, esse desafio é constante para quem quer fazer uma longa jornada. É o próximo passo, ele tem que ser firme, você não tem a certeza, mas quando você olha para frente, você fala assim, cara, é isso. Porque você começa a caminhar, você começa a ver que, assim, claro, o pôr do sol é maravilhoso, mas chegar lá não é tão simples. A experiência te dá isso. Mas você sabe que vale a pena. Não pelos desafios que você vai passar, mas pelo resultado, pela jornada, por você estar gostando. Então, eu acho que é isso, sabe? É sempre ter carinho com o seu próximo passo. Acho que é isso. Muito bom. Excelente, viu? Obrigado, viu, André? Eu que agradeço, contar um pouquinho do Museu de Território e também do Caminhos do Rosa, que vai ser um sucesso. Ou melhor, já é um sucesso. Né? Já é um sucesso. Já está acontecendo, já teve 700 pessoas passando, já é um sucesso. Né? Então, depois nós vamos marcar uma reunião ao vivo, presencial, para te mostrar a plataforma. Você vai gostar. Vamos sim, vai ser um prazer. Tá bem? Eu vou marcar Obrigado, isso. Obrigado, Hernani. Tá bom. Valeu, grande pessoal. Abraço para você, viu? Abraço. Então, tivemos aí hoje o Caminhos do Rosa, Caminhos de Rosa, né? O Guimarães Rosa.
e também um pouco do Museu de Território, que é muito interessante esse conceito, né? Eu particularmente conhecia muito pouco, pelo nosso médico aí veterinário, agronômico também, né? O André Zunzum. Foi muito bom isso, e é bom, sempre bom a gente conversar com uma pessoa entusiasmada, uma pessoa que sabe o que quer e sabe os próximos passos. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.